Eu tenho a honra de apresentar aos irmãos nesta noite o pastor Russell Shedd. O pastor Russell Shedd é um dos teólogos mais conhecidos do Brasil. É alguém que tem trabalhado no nosso país por 50 anos, pregando a palavra de Deus, escrevendo livros, muitos livros. O pastor Russell Shedd se destaca por sua clareza no escrever, no pregar, no ensinar, e é sem sombra de dúvidas um dos personagens mais importantes do cenário evangélico atual. E nós recebemos o privilégio, nós temos o privilégio de tê-lo conosco hoje. É muito difícil conseguir um espacinho na agenda do pastor Russell Shedd. Ele está sempre correndo para lá e para cá. Ele estava agora, anteontem, chegou de João Pessoa e continua sempre, está sempre viajando, indo nos mais diversos lugares, diversas igrejas. Quando eu consegui um espacinho com o pastor Russell Shedd e deu certinho aqui o fechamento das nossas atividades de aniversário, fiquei muito feliz, foi muito providencial conseguir essa data. Então, estou muito contente de ter o pastor Russell Shedd conosco e certamente o Senhor Deus há de nos falar na noite de hoje através deste servo do Senhor, que é o pastor Russell Shedd. A gente sente muito constrangido porque eu sei que os irmãos têm grande possibilidade de ficar desapontados. Depois vão cobrar do pastor, eu estarei longe. Mas é um prazer estar aqui, conhecer a igreja onde o nosso grande amigo, pastor Josias Ribeiro. Eu sabia que ele era pastor da igreja Parada Inglesa, não sabia que era da Redenção, agora estou sabendo. Graças a Deus por isso. E muitas graças a Deus pela sua presença aqui esta noite. Não fossem os irmãos, eu não teria vindo. Muito obrigado por ter vindo. A palavra redenção, hebraico, redentor, que nós lemos em Jó, é a palavra goel. Goel significa alguém que recupera aquilo que foi vendido, cedido, perdido por qualquer motivo. Cristo veio para redimir o que tinha se perdido. Imagina a população de São Paulo, 10 milhões de habitantes. A pequena porcentagem deles que realmente conhecem ao nosso Senhor Jesus. Mas a redenção existe para recuperar essas pessoas para a eternidade. Se tiver uma Bíblia, eu gostaria de acompanhar uma leitura na Nova Versão Internacional. Eu sei que talvez alguns aqui tenham uma exceção, que acham que tem erros, que não é fiel à palavra. Como eu trabalhei nessa tradução, junto com nosso querido irmão Carlos Paulo, que os irmãos também conhecem, eu creio que dá para confiar bastante nessa tradução. De qualquer maneira, me interessa por ele ser acurado e que seja uma tradução compreensível, fácil de acompanhar. Capítulo 7 de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Crônicas 7:11. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor em Palácio Real, executando bem tudo que pretendia realizar no templo do Senhor, em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração, escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre meu povo enviar uma praga,
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E hoje, diante dos meus olhos estão abertos, os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos, o meu coração nele sempre estarão. Podemos orar mais uma vez, irmão, não fica assim tristes com oração, né? Porque os irmãos cooperam na oração, não somente escutar, mas pedir junto comigo, porque nós esperamos que Deus faça esta noite em nossos corações. Os irmãos querem? Se não quiser, claro, podem ficar inertes e não acompanhar nem insistir com Deus. Mas, para aqueles que querem, eu vou que vocês orem comigo. Senhor, estamos aqui com uma finalidade específica de pensar sobre redenção eterna. Nada que tu criaste, Senhor, é eterno. Este mundo, os céus, as estrelas vão acabar algum dia. Mas tu vieste aqui, Senhor, para nos redimir para a eternidade. Rogamos, Senhor, que ninguém saia desse recinto nesta noite, que não tenha boas razões para pensar que seu nome está escrito no livro da vida e que Ele estará conosco eternamente, gozando das grandes alegrias de ter sido redimido. Oramos isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Esses últimos 2 ou 3 meses têm trazido questionamento acerca de por que será que Deus manda terremotos, chuva demais, terra caindo em cima de casas, destruindo vidas, lá na região serrana, em alguns lugares aqui em São Paulo, Santa Catarina. Por que Deus manda um tsunami que ceifa? Os números já ultrapassam perdidos e desaparecidos, mais de 25 mil. A gente tem essa pergunta na mente. Qual seria a razão de Deus ter criado um mundo em que terremotos existem e que chegam inesperadamente? Mais complicado ainda é o fato que no meio dessas tragédias tem filhos e filhas de Deus, pessoas que amam o nosso Senhor Jesus Cristo. Nos anos 70, minha irmã e meu cunhado chegaram a Tepan, onde um terremoto, epicentro daquele terremoto, nos anos 70, que ceifou a vida de mais de 20 mil pessoas em Guatemala. Chegaram lá, o templo estava em escola, só em tudo. Lá estavam os irmãos que sobreviveram, que foram 40, morreram naquele desastre, essa tragédia. Daqueles que sobreviveram estavam lá. E o que eu lembro da carta da minha irmã, Helena, foi que
alguns estavam claramente, nitidamente felizes que eles tinham sobrevivido. Outros, obviamente, estavam chorando, tinham perdido parentes, filhos, até esposas ou maridos. Esse desastre, como aquele que aconteceu agora em Sendai, ou lá na região serrana, todos estes acontecimentos, e não é a primeira vez na vida não, isso acontece regularmente durante a história da humanidade. Levanta essa pergunta: por que Deus manda esse tipo de dificuldade para as pessoas engolir? Tanto que alguns, inclusive temos um pastor brasileiro achando que Deus não tem nada a ver com isso, que não acham que a vivência. O texto aqui que nós acabamos de ler coloca esta pergunta da seguinte maneira: este tempo existe para sacrifício. Essa razão que existe. Tem um lugar onde o sumo sacerdote é a única pessoa que pode entrar naquele templo, lá para o lugar santíssimo. E lá ele vai com sangue, primeiramente pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, e ele vai ali interceder a redenção do seu povo, que tem recebido ou há de receber gafanhotos que destroem toda coisa verde do país, ou de chuva que não cai, que me parece até pior do que chuva demais, ou uma praga, uma doença que ceifa, como aconteceu, se não me engano, no século XIV, e 1/3 da população da Europa faleceu com essa praga bubônica. Irmãos, tragédias têm acontecido todas as épocas e décadas e séculos desde a época de Salomão. Quando perguntamos por quê, a resposta fica claramente empacada nesse texto. É para redimir o seu povo, que tão facilmente vai se distanciando de Deus, buscando interesses próprios, ficando obcecado por ganhar mais dinheiro, ficar mais rico, ter uma casa maior, ter um carro mais novo e assim por diante. Todo esse interesse material, ou talvez outros interesses, interesse intelectual, de fama, de poder e assim por diante. Queridos irmãos, essas atrações chegam até nós como cristãos, de maneira que facilmente esta igreja com 70 anos pode estar escorregando para o abismo. Graças a Deus que tem um nome na liderança que prega a veracidade deste livro e o poder da redenção de Jesus Cristo para o seu povo.